Bom, primeiramente a questão do conteúdo, a gente precisa falar do conteúdo Nutella, tá? O conteúdo Nutella, eu já expliquei, eu acho que eu já cheguei a falar um pouco com você, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Eu coloquei uma observação aqui. Aqui precisamos focar em produzir conteúdo de vídeo curto, até 2 minutos, pulverizando nas principais redes: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Só que esses conteúdos Nutella, eles têm... existe uma forma, existem algumas formas da gente produzir os conteúdos Nutella que ele acabam sendo muito mais conversivo. Exemplo, os vídeos que você produziu, que nós estamos postando, estamos utilizando eles, estão muito legais. Você vai para a câmera ali e grava conteúdo, falando tema, dando uma dica, trazendo uma experiência e tal. Beleza, esse é um tipo de conteúdo Nutella muito bom. Mas existe um outro tipo de conteúdo Nutella que ele tende a ser melhor ainda. Exemplo, Robson, qual tipo de conteúdo Nutella seria esse? Que, na prática, ele acaba sendo mais conversivo e ele acaba sendo também até mais fácil de produzir ele. Porque uma coisa é você preparar o roteiro, ir para a câmera e gravar. Ele tende a ser, esse tipo de conteúdo Nutella, ele tende a ser um pouco mais demorado, um pouco mais trabalhoso. O segundo é justamente o que é mais conversível, é o seguinte. Exemplo, suponhamos que você está num processo de coach, tá? Que você está conversando ali com a pessoa, seja presencial ou seja online, você gravou toda aquela conversa, todo aquele atendimento. E a gente pode tirar partes daquele conteúdo, que seria um conteúdo raiz, a gente pode tirar parte desse conteúdo para estar formando os Nutella. Por quê? Porque a audiência, o público, vai estar visualizando que a massa não está falando sozinha. Existe outra pessoa ali conversando, existe outra pessoa já ouvindo a massa. Então, tem uma interação. E aí, talvez possa surgir uma dúvida, Robson, mas nem todos os meus coaches vai querer deixar eu gravar e vai querer depois aparecer. Tudo bem, na prática isso até acontece, mas o grande bacana seria o seguinte: se, ainda que não sejam todos, alguns, né, que você consiga essa permissão deles. Mas não necessariamente precisa ser só no processo de coach, porque no processo de coach acaba tendo alguns assuntos muito particulares. Mas eu digo, talvez, num webinário que você fizer futuramente, numa palestra sua, tipo, você foi na palestra semana passada, né, retrasada, salvo engano, e aí talvez se tivesse gravado ela, talvez a gente poderia colher uns Nutella desse. Um outro exemplo, talvez você que está indo muito em coquetel, em eventos, de alguma forma você gravar esse evento, você conversando com alguém, por exemplo, você pode estar talvez meio que entrevistando, ou seja, vamos supor que você foi num coquetel, que você foi numa palestra, foi num evento, né, profissional, e ali você encontrou o Rafael Cisne, por exemplo, que é muito seu amigo. Rafael, tudo bem? E aí você está com o seu celular: Rafael, vamos gravar um vídeo aqui, nós dois e tal? Vamos. E aí você pega o seu celular em formato de selfie mesmo, ou se tiver com tripé, alguma coisa ali, já tiver preparada, e você fazer um bate-papo com o Rafael, talvez você tirando algumas dúvidas com ele, pedindo esclarecimento, pedindo uma dica, e aí você também implementando isso. Isso é um tipo de conteúdo que ele é um conteúdo Nutella, ele enganja muito bem, e ele, ao nosso ver, ele é mais prático de se fazer do que você ter que montar um roteiro, ir para a câmera e gravar, e você consegue ter interação de outras pessoas, né? E aí o seu público vai ver essa sua dinâmica de entregar um conteúdo.